Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais uma aula, para mais um vídeo sobre a nossa disciplina de Química Geral 2, né? Continuando aqui a nossa abordagem sobre termodinâmica, né? Noções de termodinâmica, noções de termoquímica. Na nossa última aula, que foi o encontro síncrono, havíamos falado um pouco mais, né, sobre entalpia, é, ligada diretamente às reações químicas. Fizemos uma questãozinha lá envolvendo a relação estequiométrica entre a própria equação química e o dado termoquímico, né? Que isso tudo compõe aquilo que a gente chama de equação termoquímica. Essas relações estequiométricas são baseadas em regra de 3. Mostrei isso para vocês, fiz uma questão para vocês. E no finalzinho da aula, nós vimos a relação entre o ΔH e o ΔU, né? De um processo, beleza? Porque eu falei para vocês na aula que o ΔH é fácil de se obter experimentalmente no laboratório. Por quê? Porque ele é o calor medido a pressão constante, e a pressão é algo fácil da gente controlar no laboratório. Agora o ΔU é o calor envolvido no processo a volume constante, e o volume o volume é uma propriedade de difícil controle, né? Porque as reações elas tendem a formar gases, e essa formação de gases tende a aumentar o volume ali do meu sistema, então é algo difícil de medir. Então, como que eu vou medir a energia interna se eu estiver precisando de energia interna? Como que eu vou medir, professor? Você calcula o ΔH e aí existe uma expressão que relaciona ΔU com ΔH. Então, se eu calculei o ΔH, é só eu jogar na fórmula lá a relação entre ΔU e ΔH que eu vou achar o ΔU, que é a minha variação de energia interna, né? E aí a gente vai ver no slide agora, certo? Eu já tinha mostrado para vocês, mas a gente vai dar uma olhada de novo, tá? Então acompanha os slides aí. Beleza. Aqui nos slides, vocês podem acompanhar a relação, tá? Então, por definição, essa expressão que eu estou mostrando aqui para vocês é a própria definição de ΔH, tá? Então, dentro da própria definição de ΔH, ou seja, da entalpia, a gente já tem a relação direta entre entalpia e energia livre. Então, você pode utilizar essa expressão. É óbvio que essa expressão aqui ela está meio esquisita, porque ela tem um delta PV, ou seja, tem um delta que leva em consideração a variação de pressão e volume. É algo esquisito para a gente. Então a gente reorganiza essa equação, né? ΔH é igual a ΔU mais delta nRT, ou seja, eu vou admitir que eu estou trabalhando com gases. Então eu pego a equação dos gases, né? Que é PV igual a nRT, né? A equação dos gases, PV, ou seja, pressão vezes volume, é igual ao número de mol vezes a constante R, vezes o T, que é a temperatura. Essa equação aqui é a nossa famosa equação dos gases, né? Então, onde tem PV, aqui na minha expressão que relaciona ΔH com ΔU, onde tem PV, eu substituo por nRT. Então, o nRT vem parar aqui dentro do parênteses, beleza? Então, esse delta, percebe que esse delta, ele está atuando no N, no R e no T, tá? O delta é variação. Só que a gente sabe que o R é uma constante, então ele sai dessa variação. A gente sabe que o T, a gente está trabalhando aqui com processos a temperatura constante, processos isotérmicos. Então o T também é uma constante, então o T sai da variação. A única coisa que vai variar aqui é o ΔN, ou seja, a única coisa que vai variar aqui é o N, número de mols, tá? Então agora nós temos uma expressão que consegue relacionar ΔH, ΔU, o R e o T são dados conhecidos, são constantes para o nosso sistema, e o ΔN. Mas quem que é o ΔN, professor? É o número de mols dos produtos gasosos menos o número de mol dos reagentes gasosos. Portanto, esse ΔN, a gente está trabalhando com gases, ele está relacionado com os constituintes gasosos que compõem o meu sistema. Beleza? Então está relacionado com gases, constituintes gasosos, beleza? Esse ΔN, certo? Então, por que essa expressão aqui é fácil, professor? Por que essa expressão aqui é fácil de relacionar ΔH com ΔU? Por esses fatos que eu acabei de falar para vocês. O R é uma constante, é conhecido. A temperatura, se eu estiver trabalhando no sistema isotérmico, eu estou controlando a temperatura, eu sei o valor dela, ela é constante. Então, o R e o T eu conheço, são constantes. O ΔN, é só você verificar quem que é os produtos formados, quem são os teus reagentes, pegar o número de mol gasosos de produto, menos o número de mol gasosos de reagentes, você vai ter o ΔN. Então você vai ter todas as propriedades aqui, tá? E aí, digamos que eu calculei o ΔH da reação, então juntando ΔH com R, com T e com ΔN, eu consigo achar o ΔU, né? Ou seja, ΔH eu tenho
R eu tenho, T eu tenho, ΔN eu tenho. Então, se eu tenho todas essas outras variáveis, fica fácil de calcular essa grandeza ΔU, beleza? Então, por que aqui isso aqui é útil, professor? Por aquilo que eu acabei de falar para vocês. O ΔU é difícil de medir no laboratório, só que o ΔH é fácil. Então, eu pego a relação entre ΔH e ΔU e acho o ΔU, que é o mais complicado, variação de energia interna, beleza? Aqui é só um fato, né? Nesse slide eu mostrei para vocês aqui um caso interessante. No caso, vai ser quando a reação química apresentar número de mols gasosos, tanto no produto quanto nos reagentes, né? Número de mols gasosos iguais, né? E aí o meu ΔH vai ser igual ao ΔU, beleza? Por que, professor, que isso acontece? Ó, percebe aqui que nos reagentes, ó, tem 1 mol aqui de H2, tem outro mol de F2. E nos produtos tem 2 mols de HF. Quando você pega o número de mols do produto menos reagente, vai ser 2 menos 2, né? Que vai ser 0. Portanto, esse meu termo aqui, RT, vai estar multiplicado por 0, então ele vai sumir. Então, o ΔH vai ser simplesmente igual ao ΔU, tá? Sempre que eu tiver número de mols dos reagentes e produtos, número de mols gasosos dos reagentes e produtos, certo? Quando o número de mols gasosos dos reagentes e produtos forem iguais, que significa que o ΔU e o ΔH serão iguais também, beleza? Essa é uma implicação aí, certo? Para a gente captar melhor essa mensagem em relação a ΔH e ΔU, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? Para a gente aplicar isso aí, para a gente poder entender melhor, beleza? Fala assim, gente, ó. Fala assim, calcule a variação de energia interna quando 2 mols de CO, que é o monóxido de carbono, são convertidos em 2 mols de CO2, que é o dióxido de carbono, né? Nosso famoso gás carbônico, sob pressão de 1 atm e 25 graus Celsius, tá? Então aqui, pra gente, é mostrado a equação química, tá? É mostrado pra gente a equação química dessa conversão de CO em CO2, beleza? Então o que está acontecendo aqui, professor? Está acontecendo a combustão do CO, tá? Eu pego o CO, o monóxido de carbono, coloco para reagir com O2, uma combustão, e vai formar o CO2. De cara a gente já percebe que a equação aqui ela está balanceada, então tranquilo, a equação tem que estar balanceada para eu poder fazer todas as relações quantitativas corretas. E aqui é fornecido para a gente um ΔH igual a menos 566 kJ por mol. Tá? Então esse é a energia que é liberada quando eu tenho a queima do CO para formar o CO2, ou seja, quando eu tenho conversão de CO para CO2, eu tenho essa liberação de energia. Então esse processo aqui é um processo que é exotérmico, tá? É um processo na qual libera energia. Como que eu sei que é exotérmico? Porque o sinal do ΔH é negativo, beleza? Então a questão pede para a gente calcular a variação de energia interna. Só que ele deu para a gente o ΔH. Aí a pessoa já ia falar, nossa, que coisa estranha. Como é que a pessoa calcula o ΔH? Como é que a pessoa calcula a variação de energia interna, que é o ΔU, né? Tá aqui, ó, variação de energia interna. Isso aqui é quem? É ΔU. Como que calcula o ΔU, professor? Se você tem o ΔH? É de acordo com aquilo que comentamos no slide anterior, tá? Então vamos analisar isso aqui, beleza? Primeira coisa que precisamos calcular. Precisamos verificar logo o valor do ΔN, tá? Por quê? Porque na expressão que relaciona ΔH com ΔU, a gente tem lá o valor do ΔN, né? Tem o valor do ΔN na expressão, beleza? Então vamos lá. De acordo com a equação química, né? De acordo com a equação química, a gente está vendo que eu tenho 3 mols de gases nos reagentes. Por quê? Ó, 2 aqui do CO2 mais 1 do O2. Aqui, quando não aparece nada, é 1. Então, nos reagentes, eu tenho 3, né? 3 mols de gases nos reagentes. Lá nos produtos, eu tenho somente 2. Ó, percebe? Ó, nos produtos, eu tenho somente 2. Beleza? E aí, professor, como é que calcula o ΔN? O ΔN é calculado como número de mols do produto gasoso menos o número de mols dos reagentes gasosos. Portanto, vai ser 2, que é o que estava no produto, menos o que estava no reagente, que é 3. Vai ser 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? É menos 1. Né? Então, o ΔN, né, tá aqui, ó, o nosso ΔN é igual a menos 1. Tá? Por quê? É número de mols gasosos dos produtos, que é 2, tá lá, o 2, aquele númerozinho que está do lado do CO2, que é o coeficiente estequiométrico, menos o número de mol dos reagentes. Só que nos reagentes eu tenho 2, que é o que está do lado do CO, e tenho 1, que
está do lado do O2. Então, é a somatória dos produtos, dos reagentes gasosos, tá? Então, vai ser 3. Então, o ΔN vai ser o quê? Vai ser 2 menos 3, que vai ser igual a menos 1. Beleza? Então, esse é o meu ΔN, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido captar essa mensagem, certo? Beleza. Uma das variáveis eu já tenho. Então, vocês vão... Só um minuto, gente. Eu não sei porque que está riscando esse negócio, tá? Então, agora, nós iremos focar aqui na nossa equação, tá? A equação que trata do ΔH com ΔU, beleza? Então, vamos lá. O ΔN, professor, a gente já tem? Sim, é menos 1, acabamos de calcular. O T, professor, já tem? Sim, a temperatura lá é 25 graus Celsius, tá? Só que eu vou trabalhar em Kelvin, né? Que a gente trabalha sempre em escala de temperatura absoluta, em Kelvin. Como que eu faço, professor? Somo 25 graus Celsius com 273, que vai dar 298 Kelvin. É esse fator de transformação de Celsius para Kelvin, beleza? E o R, professor, eu vou usar aquela constante dos gases lá quando a gente estava estudando gases? Não. O R aqui é o mesmo, é a constante dos gases, só que você vai utilizar a constante que tem a unidade Joule, tá? Porque existem vários valores para R. Você vai utilizar o valor da sua conveniência, para o seu caso, beleza? Como aqui eu estou trabalhando com ΔH e ΔU, que são quantidades energéticas, eu prefiro trabalhar com R que tenha unidades energéticas também, tá? Então, o que R é esse? É o 8,314. Então, aqui na termodinâmica, gente, a partir de agora, vocês vão focar, ou vão gravar na memória de vocês, ou em algum lugar, que o R que a gente vai usar aqui agora vai ser sempre esse R aqui, ó, 8,314. Então, a constante universal dos gases que a gente usa na termodinâmica é o 8,314. Por quê? Porque na unidade dela já tem o Joule, tá? Então, a gente vai ter a questão da coerência das unidades, beleza? Então, vamos lá. O R já tenho, o T eu já tenho, o ΔN, falei que a gente já tem. E o ΔH, professor, já tem? Também tem. A questão forneceu pra gente, beleza? Então, agora é só colocar todas as variáveis aqui dentro da expressão, da fórmula, e fazer a velha e boa matemática. Tá? Então a gente joga todas as variáveis, ó, ΔH, tá aqui, ó, menos 566, menos, que é o da fórmula, o R, tá aqui, ó, 8,314, beleza? Vezes a temperatura, que é 298 Kelvin, vezes o ΔN, que é menos 1, tá? É óbvio que aqui tem um fatorzinho de escala, que é para transformar a nossa constante aqui, que estava em Joule, transformar ela em kJ. Então você vai ter que dividir a nossa constante aqui por 1000, tá? Nosso valor de R divide ele por 1000, que ele já vai sair com a unidade de kJ, tá? Então tem esse fatorzinho aqui que vocês vão ter que ter cuidado. E aí quando faz toda a matemática, tá? Quando faz toda a matemática, nós iremos achar um ΔU, igual a menos 563,5 kJ por mol. Beleza? Então vocês vão perceber que o ΔU, no caso aqui, ele foi menor do que o ΔH, tá? A gente tem uma diferençazinha razoável aí, de mais ou menos abaixo de 3 kJ, tá? É uma diferença razoável. Geralmente essa diferença, ela acontece porque parte da energia que ele pega como ΔH, parte da energia que ele libera como ΔH, quando ele vem para ΔU, parte dessa energia é usada para realizar trabalho de expansão, tá? Por quê? Porque o ΔU, a gente tem uma variação de volume, então parte dessa energia ela é perdida para realizar esse trabalho de expansão, para realizar a questão da variação de volume, tá? Então é por isso que o ΔH ele é energeticamente maior do que o ΔU, tá? Quando você parte do ΔH e vem para o ΔU, você tem essa diminuição de energia, porque parte da energia lá do ΔH foi utilizada para expandir o volume, para a gente poder fazer essa medida de ΔU, tá? Então tem essa questão termodinâmica aí envolvida, certo? Então eu só queria deixar claro para vocês, mostrar para vocês como que faz, tá? Uma questãozinha típica dessa, que pede relação de ΔH e ΔU. Vocês precisam ter cuidado aí com a constante, tá? Divide ela por 1000 para ela ficar com a unidade coerente lá de kJ, tá? Temperatura em Kelvin, beleza? ΔN é simples de calcular, e aí vocês, jogando tudo isso na expressão, na fórmula, como dizem, né? Jogar na fórmula, vocês conseguem calcular o valor de ΔU, beleza? Em breve eu vou estar postando uns exercícios para vocês treinarem essas relações aqui, essas relações entre ΔH e ΔU, tá? Beleza. Outra questão que eu queria comentar com vocês era para a gente analisar
essas coisas aqui, ó, tá? Essas transformações. É uma espécie de revisão de conceitos. Vamos lá. Fala assim, ó. Qual dos seguintes processos a pressão constante apresenta menor diferença entre ΔU e ΔH, tá? Ele mostra água. Quando a gente fala de água, é água líquida. Então, a transformação de água líquida para vapor, transformação de água líquida para gelo e a transformação de gelo para vapor. Então, vocês percebem que em todos esses casos aqui em que tem um vapor de água, né? Todos esses casos que eu tenho um vapor de água, significa que aqui, ó, eu tenho um gás, né? Então, eu vou ter um valor lá de ΔN. Então, eu vou ter um valor de ΔN. Por quê? Porque eu tenho um gás, tá? Possivelmente o valor de ΔN aqui vai ser 1, né? Porque vai ser o número de mol do gás, né, do produto, menos do reagente, que é nada, que é 0, que é água líquida. Então, mas no caso eu vou ter um multiplicador, que é o ΔN. Agora aqui, gente, quando eu tiver da água e do gelo, quando eu tiver da água e do gelo, a diferença de volume da água para o gelo, ela é basicamente insignificante, tá? A diferença de volume da água para o gelo é basicamente insignificante, tá? Em termos volumétricos mesmos. Se ela é insignificante, significa que o ΔV dessa passagem de água para gelo, ele tende a 0. Por quê? Porque a diferença de volume é basicamente insignificante, ou seja, vai ser um menos o outro. Se elas são quase iguais, vai dar 0 ou um termo próximo de 0. Consequentemente, essa expressão aqui vai dar origem a um ΔH muito próximo de ΔU, muito próximo ou igual, tá? Portanto, quando a gente tem essas transformações aqui, aí ele pergunta qual delas apresenta a menor diferença entre ΔU e ΔH, é essa transformação aqui, letra B, tá? Por quê, professor? Porque ela não tem, porque a diferença de volume entre a água e o gelo é muito pequena, tá? E como ela é muito pequena, tendendo a 0, significa que esse multiplicador aqui, ó, vai ser um valor muito pequeno, tá? É até questão de limite, tendendo a 0, vai ser um valor muito pequeno. Se ele é um valor muito pequeno, ele não vai ter muita diferença, né, do ΔH menos esse valor muito pequeno. Então, o ΔU vai ser basicamente, aproximadamente, igual ao ΔH. Então, vai ser aqui, nesse tipo de processo, em que eu vou ter a menor diferença entre ΔU e ΔH. Beleza? Então, só para ficar claro para vocês, eu devo ter falado que ele é basicamente igual, mas não, na verdade, eles têm volumes próximos, tendendo... eles têm volume tão próximos que essa subtração ela tende a 0. Tá? Ela não necessariamente vai ser 0, mas ela tende a 0, por conta da proximidade desses volumes. Se esses volumes tendem a 0, quer dizer que essa multiplicação aqui vai dar um valor muito pequeno. Que quando eu retirar esse valor lá do ΔU, que é uma subtração, quando eu retirar esse valor do ΔU, ele vai ser basicamente próximo ao próprio valor de ΔU. Né? É como se você fizesse uma subtração de 1000 menos 0,01. Vai dar aproximadamente 1000. Né? Porque a subtração é basicamente insignificante. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês, beleza? E por que isso acontece? Porque a diferença de volumes da água no estado líquido para o gelo no estado sólido, ela é pequena, tá? Aí alguém vai falar, professor, e por que da água para o vapor de água é grande? E por que do gelo para o vapor de água é grande? Porque a gente, lá no vapor de água, a gente está trabalhando com gás. E gás, vocês sabem, que é extremamente volumétrico quando comparado com os outros estados da matéria, né? O próprio gás, qual é o volume de um gás, professor? O volume de um gás é o volume do próprio recipiente que contém esse gás. Então vocês percebem que o gás é um estado físico bastante volumétrico, então a gente não consegue comparar quando vem para gelo e sólido. Agora, gelo e sólido em si tem volumes semelhantes. Agora, quando vai para gás, aí, meu amigo, é outra história, tá? São bastante volumétricos, tá? Certo, então eu queria mostrar isso para vocês, só para vocês depois aí também, quando estiverem assistindo o vídeo, pensarem, tá, um pouquinho nessa nossa discussão, para a gente sair um pouco da matemática e vir discutir aqui também um pouco mais do mundo real, quando estivermos falando de transformação, né, de gás para vapor, ou de água para vapor, ou de água para gelo, ou gelo para vapor também, né, as transformações físicas aí da água, certo? Beleza. Beleza, gente. Então, eu queria encerrar a aula de hoje, tá? Era trazendo para vocês lá a questão do exercício, a questão da relação entre ΔH e ΔU, né? Comentando com vocês um pouco mais a fundo e trazendo esse exercíciozinho aí para a gente fazer uma análise, tá? Em breve eu vou estar postando mais aulas para vocês, tá? Forte abraço e até a próxima. Valeu!